Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 25 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira, dando sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, vamos avançando pelo livro do profeta Ezequiel. Já estamos aí caminhando para o fim, né? Já essa semana vamos chegar bem próximo do fim. E mais um das nossas leituras aí, eu espero que você esteja aproveitando esse tempo para poder também ler e meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de Ezequiel capítulo 34 até o 36, são 3 capítulos bem ricos, inclusive. O capítulo 34, por exemplo, né, vai falar sobre o cuidado de Deus como pastor de Israel. Ele vai dizer sobre os pastores que são, e aí não pastores no sentido, né, eclesiásticos que temos hoje, mas os líderes, né, e também os deuses de Israel. Ele vai dizer que são corruptos, mas que ele é o pastor verdadeiro. E Jesus, lá à frente no Evangelho, vai dizer que ele é o bom pastor, né, e já fazendo o link aí entre a promessa de Deus e o seu cumprimento em Jesus. Mas hoje eu quero falar do capítulo 36, e eu confesso para vocês que gostaria de ler todo esse capítulo 36, porque é realmente muito lindo, mas vamos ficar aqui com os versículos 26 a 28, um desses textos aí bem conhecidos de maneira geral, quase todos conhecem esses textos, ou já ouviram eles de alguma maneira, em alguma citação, ou até mesmo em alguma pregação. A gente vai usar então esses textos aí para dar base para a nossa conversa nessa manhã. O tema do devocional é a graça de Deus para um povo rebelde. Olha o que diz então Ezequiel 36, versículo 26 até o versículo 28. Diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Até aí, como eu disse, estou fazendo um resumo aqui muito desonesto com o texto, porque o texto é mais longo e mais rico, mas por hora vamos ficar com esses 2 versículos aí, as 3 versículos vão nos dar base para a nossa conversa então nessa manhã. Deus, o que está fazendo aqui? Ele está consolando o seu povo. Lembra que o povo agora está no exílio, já levados ali pelos babilônicos. Então Israel já havia sido levado pelos assírios, agora os judeus, né, o povo do sul, levado pelos babilônicos. E Deus então consola o seu povo, prometendo uma restauração que ela é completa e definitiva. E o que Deus vai fazer? Primeiro, o povo de Deus vai receber um novo coração. O que Ezequiel está dizendo? É que Deus iria renovar Israel em seus afetos mais profundos. Então, a primeira promessa aqui é de uma mudança de coração, uma mudança de afetos, de motivação, uma mudança interior. E é interessante porque Jesus advertiu o judeu Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Lá em João capítulo 3 ele vai dizer sobre isso. E isso trouxe assombro para Nicodemos. E esse assombro não deveria existir, uma vez que Nicodemos era um mestre da lei, um conhecedor da palavra de Deus. Ele deveria se lembrar que havia uma promessa de que o Messias ele iria renovar, ou que Deus, através do Messias, iria renovar o coração daquele povo, iria trocar, tirar o coração de pedra e colocar um novo coração, daria então um novo coração. Esse coração, ele teria agora outras motivações, outros afetos, outros interesses, outras inclinações, que não mais só as inclinações para a carne. Sabemos que o homem sem Deus, ele inclina naturalmente para a carne. O homem sem Deus não consegue fazer o bem.
Já aqueles que nascem de novo recebem então a possibilidade agora, eles podem optar agora em fazer o bem. Bom, mas esse coração de pedra, ele deixa no homem, ele deixa as suas marcas indeléveis no nosso meio. Podemos ver claramente um coração de pedra. Nós podemos identificar em nós mesmos muito rapidamente esse coração de pedra. Por exemplo, esse coração de pedra é idólatra. Ele ama os deuses falsos. Ele ama produzir deuses que podem substituir o Deus verdadeiro. Deuses como sexo, dinheiro, deuses falsos como estátuas, enfim, né? O homem gosta de produzir esses deuses. Até coisas boas podem se tornar deuses na vida do homem, família, saúde, né? Como disse agora há pouco, o dinheiro, que é uma coisa que não é má inerentemente, mas que o homem pode transformar em algo ruim quando faz dele o seu Deus, quando a sua necessidade de aprovação e de alegria e saciedade está nesse Deus falso. Então, primeiro sinal aí de um coração de pedra é a idolatria. Segundo sinal do coração de pedra é a desobediência. O coração de pedra, ele é desobediente, ele ama desobedecer a Deus, ele ama andar fora dos mandamentos de Deus, ele ama criar mandamentos para si mesmo, ele ama atalhos, ele ama usar de desculpas, de mentiras, de enganos, enfim, ele gosta da desobediência. Sinal do coração de pedra é que ele desobedece sem muito escrúpulo. O terceiro sinal de um coração de pedra é a incredulidade. Ele não crê em Deus, ele crê em si mesmo, ele crê nas suas próprias capacidades, ele crê que ele realmente pode fazer tudo, mas que Deus não. Ele não confia no Senhor, ele não confia em Jesus, ele não confia no próprio Deus para a sua salvação. Então a primeira coisa que Deus vai fazer ali é tirar esse coração de pedra e colocar um novo coração. E aí entra o segundo ponto. O profeta diz aqui, no versículo ainda 27, fala assim: porém o meu espírito em vocês e os levarei a agir. Segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Então, o povo de Deus vai obedecer aos mandamentos de Deus. Israel, ele foi disciplinado por Deus aqui. É interessante que essa profecia está ligada a Israel. Então, Israel, ele foi disciplinado por Deus exatamente por causa da sua constante desobediência, mas Jesus, ele promete, né? Ele diz que enviará o seu Espírito para auxiliar os crentes na obediência. Paulo vai relatar isso em Romanos capítulo 8. Romanos 8, Paulo diz o seguinte, que aqueles que são filhos de Deus são guiados por Deus, ou seja, é o cumprimento desta palavra aqui. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm agora um novo coração, aqueles que agora têm um novo afeto, aqueles que agora têm uma nova vontade dentro de si, eles serão guiados por Deus em rumo à obediência. Então, obedecer a Deus para o crente não é mais simplesmente algo que ele faz por causa dos seus méritos, mas é porque o Espírito Santo capacita agora a obediência. Aquilo que Israel fez e que trouxe juízo para ele, agora o povo de Deus com um novo coração, um coração que Deus coloca dentro dele, esse coração ele é também capacitado pelo Espírito Santo para, por causa desse novo coração, obedecer à lei de Deus. Então, os crentes, eles não podem dizer que não conseguem obedecer, eles podem dizer que não querem obedecer, eles podem dizer que não concordam com Deus e com sua palavra, mas um crente verdadeiro jamais pode dizer que não consegue obedecer. Por quê? Porque senão ele estaria desfalando o que o próprio Deus disse, a não ser que ele não tenha recebido esse novo coração. Mas aquele que recebeu esse novo coração, ele recebe, junto com o novo coração, uma arma, mas não sei se seria arma, né? Mas
uma capacitação mesmo, uma habilitação, uma habilidade para obedecer à lei de Deus. E esse espírito novo e capacitado pelo Espírito Santo, esse coração novo capacitado pelo Espírito Santo, vai levar o crente à obediência. A nossa vontade humana sempre é contra a lei de Deus, mas agora temos um novo coração que trabalha a favor da lei de Deus. Então, o homem com Deus, o homem nascido de novo, o homem que recebeu esse novo coração, ele recebe também capacidade para obedecer. Então, um crente verdadeiro jamais vai duvidar disso ou vai escapar dessa realidade tentando criar argumentos ali que não são verdadeiros. Em terceiro lugar, então, vimos aí que o povo de Deus vai receber um novo coração, o povo de Deus vai obedecer aos mandamentos e o povo de Deus viverá em comunhão plena com ele. É o que está aí no versículo 28. Vocês habitarão na terra que deu aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui o Senhor está prometendo para Israel uma comunhão perfeita com ele. Comunhão essa que na antiga aliança foi rompida exatamente pela desobediência de Israel, porque Israel não cumpriu os termos da aliança, mas agora o Senhor está dizendo, não, eu vou ter uma comunhão plena com esse novo povo, eu vou ter uma comunhão plena com o meu povo, e essa comunhão, essa intimidade, né, nós gostamos muito de usar esse termo, intimidade, esse relacionamento com Deus, essa comunhão, ela não depende da busca do homem. Muitas vezes isso é negociado, nós tentamos buscar a comunhão com Deus, mas a comunhão com Deus é parte dessa promessa. Deus está em comunhão com o seu povo definitivamente e isso não pode ser alterado pela vontade humana, nem para mais, nem para menos. Essa comunhão existe de maneira objetiva porque Deus assim fez através de Jesus Cristo. Agora, a moral da história, já para a gente caminhando aí para o fim, é muito pertinente, acho que vale a pena considerar. Deus fez tudo isso para a sua glória. 2 pontos finais aqui. Primeiro, é que tudo isso aí partiu da vontade de Deus. O homem, ele foi apenas objeto da ação de Deus, né? Deus, ele dá o novo coração, esse novo coração, vou até usar o termo aqui que o próprio profeta usou, né? Esse coração os levaria a agir segundo os decretos. Então, Deus dá um novo coração. Esse novo coração leva o povo a agir de acordo com os decretos. E Deus mesmo promete ser o Deus deste povo. Ou seja, percebemos aí a ação soberana, absoluta e final de Deus. Uma ação que para a glória dele não depende de nós mesmos. Ainda que vamos responder a essa ação, vamos ver os resultados dessa ação, mas para a glória de Deus, essa ação não depende de nós mesmos, é uma ação unilateral de Deus e isso é maravilhoso porque nos dá um conforto absoluto. Então, Deus fez tudo isso aí para a glória dele. E é o que ele vai falar aqui, eu quero finalizar com o versículo, porque aí nesse ponto nós podemos nos encher de orgulho, né? E falar, uau, Deus me deu um novo coração, agora eu posso agir de acordo com a lei de Deus. Mas olha só que interessante o que Deus vai dizer lá no versículo 32, um pouco à frente aí, né? Versículo 32 é riquíssimo isso aqui e nos coloca exatamente no lugar em que devemos estar, né? Versículo 32, quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta à nação de Israel. Porque depois de ouvir isso, os israelitas poderiam se sentir orgulhosos. Não, Deus vai fazer muito grande por nós, né? Mas Deus fala, não estou fazendo isso por causa de vocês. Ele estava fazendo para a glória dele mesmo, e isso é maravilhoso, porque no final a glória sempre deve ser dada a Deus, ele é digno de toda a honra e de toda a glória,
porque é Ele quem faz a obra, é Ele que trabalha, Ele quem executa a obra e nós somos alvos, objetos desta obra de Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, nós te adoramos. Adoramos porque o Senhor é gracioso com o seu povo. O Senhor é gracioso com um povo rebelde. O Senhor é gracioso com um povo obstinado. O Senhor é gracioso com um povo que insiste em viver fora da sua vontade. Ainda assim, o Senhor os ama a ponto de prometer, como o Senhor prometeu nessa palavra, um coração novo, um coração capaz de obedecer ao Senhor, um coração capaz, Senhor Deus, de andar de acordo com a tua vontade, um coração, Senhor Deus, que vai estar em comunhão plena com o Senhor sempre. Obrigado por esse novo coração que o Senhor nos dá. E nos perdoe, porque às vezes, Senhor Deus, nos orgulhamos dos nossos feitos tão banais, nossos feitos tão insignificantes e nos esquecemos da tua grande graça dada ao seu povo por causa do seu amor e por causa da sua vontade, única e exclusivamente por causa da sua vontade. Nós adoramos ao Senhor por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.